Eu não sei quem vai falar a seguir, há alguns braços levantados. Eu não sei qual era o primeiro, não sei. Dou primeiro lugar às senhoras ou aos homens? Às senhoras, não é? Eu gostaria de saber como é o dia a dia na ponte, desde que a criança chega na escola até a hora que ela vai embora. Eu gostaria de saber sobre o que você acha que a pedagogia espírita tem a ver com o seu trabalho hoje. 2 perguntas de resposta rápida. Primeira, o que é que um aluno faz durante um dia na ponte? Não sei. Se me perguntarem o que é que o Zé Miguel faz, eu vou ao portfólio do Zé Miguel e vejo o que ele fez. Não sei. Depende do que ele quiser fazer. É uma resposta muito mazinha, mas nós vamos continuar por e-mail conversando. Mas posso dizer-vos que eles fazem assim. Formulam perguntas, constroem projetos, constituem grupos de pesquisa, fazem protocolos de pesquisa, bibliografia. Alô? Sim. Fazem protocolos de pesquisa e quando compreendem que sabem algo, querem ser avaliados. O aluno na ponta avalia-se quando quer. Por isso é que não há 2 a avaliar-se ao mesmo tempo. Não é possível fazer prova, porque cada um avalia-se no momento em que sente que é capaz de mostrar um conhecimento, uma competência, uma destreza, uma capacidade. E cada um no seu momento, que é diferente do momento do outro. Por isso é que eu digo que aluno e, portanto, não responde. A segunda, ainda é mais rápida. O que é que tem a pedagogia espírita a ver connosco? Tudo. Tudo que tem do apelo à liberdade. Por exemplo, do apelo ao que é mais humano, que é a espiritualidade. A transcendência, ok? Aliás, há coisas que me assustam ali. Eu vou dizer-vos um bocadinho para ficares a perceber do que eu falo. É raro o dia que eu estou na ponte e não choro. Choro imenso. Parece, sei lá o quê. Estou a ficar piegas, velho. Mas choro no banheiro. Eu não choro à frente dos meninos. E choro porquê? Porque me comovo. Estou a falar de espiritualidade, ok? Quando eu passo por um grupo, e vou descrever o grupo muito rapidamente, porque assim já trato um assunto que não me perguntaram, mas fica já falado, que é o trabalho coletivo, cooperativo, em grupo heterogéneo, etc. As crianças fazem autoplanificação, já falei há bocadinho. Teria de explicar em episódios, não vai haver tempo, eu acho que não vai haver. Acho que não. Se houver, eu ainda conto. Mas vamos lá ver. Para perceberes como é que aquilo funciona. Estava um grupo. Imaginai um galpão deste tamanho, com cerca de 100 crianças, entre os 5 e os 19 anos, 20, por aí, jovens, com música ao fundo, baixinho, música. Eles ouvem música. Não é por acaso. Não é por acaso. A primeira vez, eu já conto a história, lembrei-me da história do Marco, do André e da Inês, para falar de espiritualidade. Marco, André, Inês. Se não esqueço-me. Agora vou fazer uma ligeira curva no discurso. Há uns anos atrás, eu pensava assim. Estes jovens estão a ser vítimas de subdesenvolvimento espiritual. Porquê é que eu pensava assim? Por exemplo, e num domínio extremamente simples de entender, eles não desenvolviam a emoção tanto quanto podiam. A emoção não. A capacidade de se emocionar, mas ao nível da arte. Na música, por exemplo. Não entendiam, senão, aquela música de 11ª qualidade que lhe davam na rádio. E um dia eu disse, Zé, vais ter que pôr um ponto final nisto. Ou um ponto de início. Peguei num disco das 4 estações de Vivaldi. Disco, ainda era vinil. Isto foi em 70 e tal. Peguei no meu giradiscos, levei para a escola. Pousei a agulha e começou. Tan, 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 tan. E os meus alunos os nossos alunos, viraram-se para mim e disseram, ui, professor, desliga essa porcaria, música para dormir. Oh. E uma professora veio ter comigo e disse, Zé, isso é uma violência, os alunos não gostam, vais passar isso. Passo, e eu é que mando, tenho autoridade, eles vão ter que ouvir isto até ao fim do dia. E acabou. Elas ficaram bravas comigo. Mais tarde eu expliquei. Quem não conhece, não ama.
só se ama o que se conhece. Paracelso, Nietzsche, disseram isso. Se eu nunca tivesse dado a conhecer a música dita erudita ou clássica, neste caso barroca ou renascentista, eles nunca teriam entendido a música diferente daquela que eles conheciam. Durante muito tempo eles ouviram, até que fechavam os olhos e entoavam o segundo andamento do terceiro concerto. De olhos fechados, quando já nem havia música. E hoje muitos dos alunos são melómanos. Trocam figurinha comigo. Ainda há pouco tempo houve um que trocou comigo o Canção da Terra de Mahler, através de cantores que eu precisava e que ele não conhecia também. Que eu tinha. Fomos trocando figurinha de óperas. Eu sou um maluco por ópera, mas isso não vem ao caso. Esses alunos desenvolveram a sensibilidade, o sentido estético a um nível que vós nem imaginais. E que não teriam desenvolvido se não lhes fosse dado a conhecer. Por isso é que eles ouvem música, pedem música e não ouvem só clássicos. Porque há boa música em qualquer género musical. Já agora, conhecem Selma? Selmar. Foi a última descoberta no Brasil. Os brasileiros não conhecem. Conhecem Selma, que canta a música do Zé Cabaleiro, do Fagner. Lindo. Simplicidade. Muito mais. Lindo. Selma. Mas há muitos. Por exemplo, a última peça que eles ouviram era de jazz. Jazz. Chet Baker. Ouviram? Ok, mas adiante. Vamos então à história do desenvolvimento. Que eu agora estou a ficar... Eu ando muito cansado. Se vós começares a ficar cansados, já acabou. Porque eu começo a ficar assim... Eu sinto. E se eu sinto, vós começais a sentir. Que isto é tudo transferência de energia. Já sabem o que é. Ok? Eu começo a ficar... Quando virdes que o velhinho está quase a desmaiar, para aí. Vai embora. Vai tomar um chazinho. Ok? É que eu ando numa louca corrida e de vez em quando começo a sentir... Aqui há dias desmaiei. Para perceberem onde é que vai. Porque tive o cuidado de me sentar antes de desligar. E a pessoa que estava ao meu lado entendeu e começou a conversar e eu... Um frio, dá uma aflição. Ficamos um suor frio. Horroroso. Não queiram chegar à minha idade. Bom, ok, vamos adiante. Então é assim. Para verem como é que funciona nessa transmissão que se processa num domínio que a escola não contempla. Marco, André, Inês. Um momento entre muitos. Eu passei pelo grupo e vi que eles estavam envolvidos, os três, numa coisa que eu não entendi o que era. Não me perturbei. Mas passado um bocadinho, voltei a passar. Eu sou muito curioso. Então fui junto da Inês, que estava já a trabalhar sozinha, porque eles no grupo têm tempo de trabalho individual, tempo de trabalho de pares e tempo de trabalho de grupo. Então a Inês estava... esqueci-me de descrever os alunos. Inês, filha de um advogado, de uma advogada e de um juiz. É uma criança que traz gel no cabelo. O Marco, filho de uma prostituta que não tinha casa, traz piolho. Junto ao piolho com gel e o gel com piolho. André, terceiro elemento. André, síndrome de Down. Há 2 meses na escola. Só tinha chegado há 2 meses. Estão a ver a mistura? Como as crianças são todas belas, independentemente da origem social. Lindas. Bem, o Marco, atenção. O Marco era um miúdo complicado. Ele dizia-me, sabe, professor, eu chego tarde à escola, sabe porquê? E explicou-me a vida dele. Filho de uma prostituta, tinha sido expulso de outra escola e dizia-me, olha, professor, eu tenho um padastro, que é meu pai, mas que diz que não é. E quando ele ia lá à casa, ele ficava com a minha mãe, dentro de casa, durante muito tempo. E a minha mãe tinha que estar lá dentro. Mas como eu não podia estar lá dentro, eu estava cá fora. E olha, estava tão frio naquelas noites de inverno. Eu batia ao dente até às 2 ou 3 da manhã, porque o meu padastro estava com a minha mãe. Para eu poder ter dinheiro para comer no dia seguinte. E eu dizia, mas porquê é que tu chegas tarde à escola? Este é um marco que eu estou a definir. Ele dizia-me, olha, professor, eu chego tarde porque eu tive uma irmãzinha do meu pai. E como é que foi? Quando eu perguntei ao meu pai se podia ver a minha irmãzinha, ele disse-me, ao meu filho da... Assim, tu nem penses em aproximar-te da minha filha,
que eu mato-te. E ele então continuou dizendo, eu nunca pude falar com a minha irmãzinha. Mas não pudeste porquê? Porque ela foi atropelada por um carro e morreu. E eu disse, mas porquê é que tu chegas tarde à escola? E ele explicou-me, sabes, professor, eu de manhã acordo, saio de casa, vou a um quintal e roubo umas flores, vou ao cemitério e salto o muro e ponho as flores na campa da minha irmã e fico a falar com ela. E digo-lhe sempre isto, quando eu crescer, irmãzinha, eu vou matar o meu pai, vou matar o nosso pai, eu vou comprar uma pistola. Este Marco, um desgraçado, nunca ninguém lhe tinha perguntado porque é que era violento. Diziam que ele era um moço violento, tinha 14 anos. Então, estava a Inês, o Marco e o André. Perguntei à Inês, o que está a acontecer? E a Inês disse-me, olha, professor, o Marco está a ensinar uma coisa ao André, mas tu pergunta-lhe que ele explica-te. Eu pedi, Marco, importas-te explicar? Ele diz assim, sabes, professor, eu ontem saí da escola muito preocupado, porque o André não estava a entender isto. Fui para casa, peguei num cartucho, sabem que é um cartucho? De pôr arroz e feijão, antigamente, saco de papel, que ele não tinha papel em casa. E peguei num lápis que eu tinha lá e fiz uma fichinha para ensinar ao André. Hoje cheguei, ensinei e ele já sabe, professor. E aí vai ele para o banheiro chorar. Chorar é uma coisa maravilhosa. Eu ontem estive com um amigo meu em Curitiba que me dizia, Zé Pacheco, muitas vezes eu interrompo os e-mails porque eu estou a chorar e o teclado fica molhado. E eu disse, olha, não vou dizer o nome, ainda bem, porque quando somos pequenos e somos homens, educam-nos para não chorar. Chorar é feio, não é de um homem. Chorar é a coisa mais maravilhosa que existe. É essa libertação pela lágrima, ou esse sentimento de transcendência que aquelas crianças me transmitiram, que se passa a todo momento dentro da ponte e que é a essência do projeto. Saber matemática é importante para ser cidadão, mais importante é sentir o outro, e é isso que acontece na ponte a todo momento. A todo momento. Não sei se foi claro. Mais perguntas? Nós gostaríamos de saber, um grupinho aqui, a respeito dessa comissão de ajuda. Eu acho que essa experiência que o senhor relatou já é a própria, mas nós percebemos que tem algum outro encaminhamento. Como é que foi criada? Como é que é essa acolhida com uma pessoa como o André, que o senhor relatou no início da sua fala, por gentileza? Eu vou contar uma história que alguém aqui já conhece, talvez alguns já tenham ouvido contar, mas que é a criação da Comissão de Ajuda. E eu só sei esta, porque é esta. Onde aconteceu a Comissão de Ajuda foi nesta. Marco, já contei quem é o Marco, expulso das outras escolas. No Acho Mal, há muitos anos atrás, no Acho Mal, apareceu muita queixa contra o Marco. O Acho Mal é uma lista do que está errado. Os alunos vão lá e escrevem. O Marco, este Marco que eu falei, foi para tribunal. Porque nessa altura as crianças macaqueavam os adultos. Ainda havia tribunal. Crime e castigo. Se o Marco tinha cuspido, insultado, batido, foi para tribunal. Falou o advogado de ataque. 200 crianças, muitos visitantes, professores, imaginei a cena. Sexta-feira à tarde, tribunal. Advogado de ataque acabou com o Marco. E eu pensei, o Marco vai ser punido. São as crianças que instituem os direitos e os deveres, no princípio de cada ano. Direitos e deveres. E quando não se cumprem os deveres, eles privam dos direitos. E o Marco ainda não tinha feito a reciclagem dos afetos. Estava muito no início. Isto que eu contei já foi depois. O que eu contei há pouco já foi depois. O Marco, se fosse castigado, iria embora. Nunca mais apareceria na escola. Que ele não ia obedecer ao castigo. Eu estava preocupado. Direitos e deveres. Já agora, aproveito para falar disso muito rápido. E depois continuo a história. As crianças definem direitos e deveres. Por exemplo, chega lá um jovem com 16 anos e diz, no princípio do ano, proponho mais um direito. O direito a namorar dentro da escola. Discussão. Passou. A maioria aprovou. Esse moço, que está naquela idade, não é que a gente sabe, propõe outra coisa. Para além de namorar, proponho que se possa dar beijinho dentro da escola.
vai para a discussão. E como a maioria são crianças muito pequeninas, eu fui vendo como é que elas reagiam no intervalo quando estavam a discutir a proposta. E era assim ui, dar beijinhos nas meninas, que nojo. Bom, quando eles têm 7, 8 anos é um nojo. Quando chegam aos 15, 16, é diferente. Bom, então, o que aconteceu foi que houve ali um embate de interesses. A maioria não aprovou o beijinho. E então não foi aprovado. Portanto, direitos e deveres. Voltando ao Marco e ao tribunal. Imaginai agora a cena, que eu não sei descrever, rapidamente, cá vai. Advogado de ataque. Chamava-se advogado de ataque. Um libelo acusatório de derrubar o Marco. E o Marco ali à frente. Veio o advogado de defesa que tinha sido nomeado pelo Marco. Portanto, o réu tinha direito a nomear o advogado. O Marco, como era muito esperto, nomeou um advogado ideal. Gago. Então o Gago começa. O julgamento ia durar a tarde toda. Era o que o Marco queria. Dizei que eles não são inteligentes. Mas o tribunal também não era burro. E disse, Chico, calou. Vítor, o Gago chamava-se Vítor, vai-te sentar. Tu, virou-se para uma criança que estava na primeira fila, tu vais ser advogado de defesa. Eu disse, se o Marco já estava mal, pior ficou. A criancinha de 7 aninhos, que não se preparou para defender, o que é que ela vai dizer? A menina levantou-se. Isto é impossível. Eu tenho pena, porque nós temos muitos vídeos feitos. Eu gostaria de ter um vídeo de alguns momentos como este, e não tenho. Então a criancinha levantou-se, deu assim 2 voltas, um silêncio enorme, e ela vira-se para o povo e diz assim, vós andais na catequese, lá na igreja, toda a gente andamos, vós não ouvis dizer, amai-vos uns aos outros? Toda a gente. E eu a pensar cá para mim, por este caminho não vais a lado nenhum, que ninguém se comove, mas pronto. Então ela diz a seguir isto. Eu ouvi dizer que o Marco cospe, que o Marco joga pedra, que o Marco maltrata, que o Marco bate, que o Marco é mau. O Marco não precisa que digam que é mau. O Marco precisa de quem o ajuda a ser bom. Alguém aqui ajudou o Marco a ser bom? Ei, Jesus! Bem, nessa altura, eu não sei reproduzir. Nessa altura, eu acho que muitos adultos saíram e foram lá para fora fungar e chorar. Foi de uma intensidade que eu ouvi atrás de mim e foram embora. Como é que um fedelho daquele, uma pequenina de 7 anos, manifesta um desenvolvimento sociomoral e espiritual tão elevado? É por isso que nós temos tantas recompensas quando semeamos. Nós tínhamos semeado aquilo e estávamos a colher. Já agora lembrai-me, meus amigos, para vos contar uma história que vós ides pensar que é mentira, que eu acho que devo contar. Tem muita espiritualidade e eu penso que é importante. Lembrei-me agora dela, que nunca contei, acho, se contei foi uma vez. E gostaria de vos contar a história do meu cunhado Paulo. Lembrei-me disso, por favor. Que eu, mesmo que não tenha perguntado, agora faço questão de dizer que é muito bonito. Bom, concluindo. Então a criança acaba esta pergunta, toda a gente fica calada a olhar para o chão, ninguém tinha ajudado o Marco, e ela diz, eu proponho que se acabe com o tribunal que não serve para nada e que se crie uma comissão de ajuda. Eu olhei para ela e ela diz, que sejam fadas orianas. Bom, agora tenho que explicar o que é fada oriana. E eles tinham estudado, como eles não têm manuais iguais para todos, não têm cartilhas, eles leem obras de autores. Eles tinham lido a obra da Sofia do Melo Brainer. E uma das obras é a fada oriana, que é uma fada, a história é rápida, é uma fada que cuida dos animais e das pessoas do bosque. Tem umas asas, protege. Um dia, a fada oriana faz como Narciso, nas águas. Envaidece-se, esquece-se dos outros, pensa só em si própria, e então a fada madrinha retira-lhe as asas de castigo. E ela deixa de poder ajudar. E um dia, a velhinha do bosque, que ela cuidava, foi para a beira de um precipício. E deu um passo em frente e despenhou-se no precipício. A fada oriana olhou aquilo, esqueceu-se que já não tinha as asas mágicas e lançou-se para salvar a velhinha. Iam morrer as duas.
Aí a fada madrinha devolveu as asas à fada Oriana e salvaram-se. Estão a ver a metáfora que é muito bonita. Então o que é que aquela menina disse? Quero fadas Orianas para cuidar do Marco. Uma comissão de ajuda. Eu disse assim cá para mim, isto não vai resultar. O Marco, moço de rua, moço de andar a bater em professores, vai andar a... Não. Isto foi sexta-feira à tarde. Segunda-feira de manhã, eu pus-me no meu cantinho da malandrice, que era um cantinho que eu tinha, que se via tudo sem ser visto. Eu pus-me lá à espera que o Marco chegasse à escola para ver o que ia acontecer. Pensava eu, o Marco vai continuar a fazer o que sempre fez, o seu desporto favorito, jogar pedra, dar pontapé, cuspir. O Marco entrou, efetivamente, logo que pôde, pega na pedrinha e vai. Quando ele ia mandar, à volta dele estavam uns 10 alunos. Ó Marco, tu vais atirar a pedra. Tu és bom, Marco. Tu és bom rapaz. Tu estás doente. Nós somos a comissão de ajuda. Queres que te ajude, Marco? Ele olhou, tirou a pedra ao chão. Eu a vê-lo. Subiu um bocadinho, andou por lá e tal. De repente olhou para a bunda de uma menina e vai de mandar um pontapé. Quando ele ia alçar a perna, estavam uns tantos à volta. Ó Marco, tu és bom rapaz, Marco. Nós estamos aqui para te ajudar. Somos a comissão de ajuda. Precisas de ajuda, Marco? Imaginam o que é o Marco ter a toda a hora aquelas pestes à volta. Ó Marco, tu és bom, ó Marco. Aquele malandro deixou de ser mau, passou a ser bom, desistiu de ser mau. Olhai a inteligência das crianças. A comissão de ajuda foi instituída nesse dia. Quando chega algum aluno de outra escola que bate em toda a gente, que traz um potencial de violência tremendo, que lhe foi induzido, que ninguém nasce mau, então a criança ou o jovem chega e imediatamente tem uma comissão de ajuda. Imediatamente tem um professor tutor. Imediatamente tem um grupo de acolhimento. Imediatamente tem montes de professores que se preocupam com a pessoa que ele é. E a partir daí o milagre acontece. É isto a comissão de ajuda. Bom, então posso contar a história do meu cunhado? Posso? Que é rápida. Então cá vai.